Algo que o ser humano precisa urgentemente é redescobrir a vida, a sua vida. O ser humano moderno encobriu a sua vida, a sua percepção, a sua sensibilidade, com uma série de subterfúgios, de mentiras, ilusões, enganações, comodidades. A vida pós-moderna hoje é uma grande teia de ilusões. E as pessoas foram sendo encapsuladas, as pessoas foram sendo encobertas por tudo isso, de tal modo que encontram-se perdidas num leito de comodidades, num leito de ofertas, num leito de produtos, num leito de sonhos que na verdade são irreais e que não trazem nada ao ser humano. Então, o ser humano precisa urgentemente redescobrir a sua vida. Ela está perdida em algum lugar, está enterrada, está coberta por coberturas, por uma série de substâncias ilusórias que literalmente tornaram a vida algo estranho para o ser humano. A vida já não é algo familiar para o homem moderno. O homem moderno se deixou levar por tantas coisas que aquilo que deveria ser o que há de mais pessoal se tornou o mais estranho para ele, ou seja, a sua própria vida. E este é o grande dilema da modernidade, se encontrar em meio a este buffet de novidades, a este shopping center de excentricidades, este atacadão de ofertas ilusórias, onde as pessoas pegam demais, onde as pessoas não sabem o que pegar, e por causa disso perdem a sua vida. Trocam a sua vida por alguma bugiganga, por ideologias, por partidarismos, por religiões, por propostas de trabalho, não que não se deva buscar o crescimento profissional, mas o problema é quando a vida do indivíduo é colocada em segundo plano em prol da carreira. Quando a vida se torna periférica, a própria carreira profissional ela acaba não sendo aproveitada pelo indivíduo. O sobrecarrega de tal forma que ele trabalha para os outros, mas não para si próprio. E o ser humano precisa, primeiramente, trabalhar para si próprio, para o seu espírito. A empresa mais importante em sua vida, coloco entre aspas, a empresa mais importante em sua vida é o seu próprio espírito. O seu verdadeiro eu, a sua essência, a sua raiz. Se o ser humano não trabalhar as questões espirituais ao longo da sua vida, se torna um estranho para si mesmo. Perde a sua vida, não consegue mais encontrá-la, e daí chega ao nível em que observamos a humanidade hoje, onde multidões caminham desencontradamente, precisando reencontrar a sua vida, redescobrir a sua vida. Mas como redescobrir a sua vida? Alguém poderia me perguntar: de onde partir? Por onde começar? Qual o primeiro passo a ser dado rumo ao redescobrimento de sua vida, de si mesmo, da sua essência, do seu núcleo, da sua raiz espiritual? Por onde recomeçar, ou por onde começar para recomeçar a viver verdadeiramente? Por onde começar para recomeçar a viver verdadeiramente? Olha, a primeira coisa que o ser humano precisa fazer é reconhecer que boa parte das coisas em sua vida são inúteis. Coisas às quais ele dedica tempo demais, ele dedica energia demais, ele dedica recursos materiais, atenção. E por isso
e por isso não consegue dar atenção a si mesmo, ao seu espírito. Não falo aqui no sentido egoísta, porque onde o ser humano redescobre o seu espírito e passa a guiar, a orientar as suas escolhas pelo espírito, não se torna egoísta. Cuida de si mesmo, mas também tem empatia com os semelhantes, porque passa a fazer um uso equilibrado e harmonioso das coisas. Esta é a diferença quando se tem um espírito desperto dentro de si. Se pode fazer um uso correto das coisas, sem exageros. O problema é quando o ser humano sufoca o seu espírito, vive no piloto automático, tem apenas a mente condicionada pelo meio externo como referência, e daí não sabe o que pegar e não sabe a medida certa em que se deve pegar as coisas. Daí o ser humano se torna prejudicial para a sociedade, se torna egoísta, se torna vingativo, uma pessoa amargurada que desconta nos demais a sua frustração, a sua infelicidade. Então é preciso começar a separar em sua vida o que serve e o que não serve, aquilo que acrescenta, aquilo que se faz de coração e aquilo que se faz apenas por fazer porque os demais fazem, ou aquilo que se faz por comodidade, ou aquilo que se faz sem ao menos se perguntar se isso é útil. Se o ser humano conseguir peneirar em sua vida o que serve e o que não serve e colocar algumas coisas de lado, vai sobrar tempo para si mesmo, para o seu espírito, para o seu núcleo, para a sua essência. E daí o ser humano vai começar a redescobrir o seu verdadeiro eu, o seu espírito e a sua vida. A vida do ser humano hoje é algo fora dele. Fora dele. A vida tem de ser algo novamente dentro do ser humano. Por quê? Porque a mente, quando apenas a mente administra as questões na vida de alguém, tudo é projetado apenas para fora. A correria, as aparências, a projeção, a ideia de prosperidade na perspectiva do mundo atual. Então, a vida do ser humano se torna muito externa, apenas fora dele, e não tem mais espaço para a vida interior. E quando o ser humano retira de sua mente todo esse exagero, todos esses desejos, e quando o ser humano retira da mente a soberania da administração da sua vida, entregando a administração da sua vida ao espírito, ao verdadeiro eu, ao o espírito assumir o comando, ele automaticamente e inevitavelmente, já logo coloca de lado o que não serve. Porque onde o espírito desperta, em questão de pouco tempo, o indivíduo ele sente o que ele deve continuar cultivando, o que ele deve continuar alimentando, praticando, exercendo, e o que não faz parte da sua vida, do seu verdadeiro eu. Então, o espírito, quando desperta, ele já logo indica o que serve e o que não serve. E num passe de mágica, entre aspas, em questão de pouco tempo, o indivíduo retira uma série de coisas da sua vida. Coisas que não agregam, que são praticadas ou eram praticadas até então por comodidade, por preguiça, por comodismo. E quando o indivíduo passa a proceder assim, sobra mais tempo, sobra energia, sobra disposição, sobra vontade, sobra contentamento para fazer o que de fato interessa. E assim o ser humano redescobre a sua vida. Assim o ser humano se redescobre a si mesmo, retirando de sua vida todo esse excesso, todo esse exagero de coisas
que são praticadas, exercidas sem necessidade. Se o ser humano hoje está encoberto e precisa se descobrir, é porque foi encoberto pelo excesso de mente, com todas as suas bugigangas que entraram na vida do ser humano, encobrindo a sua perspectiva, a sua visão, a sua intuição, a sua forma natural de viver. E para retirar tudo isso que encobre e para se redescobrir, basta conferir ao espírito a supremacia. O comando precisa estar nas mãos do espírito, através da intuição, através do sexto sentido, através de um lado emocional saudável. São as emoções saudáveis que conferem ao ser humano a lucidez, a tranquilidade, a paz de espírito para viver com qualidade, a paz de espírito para ser alguém equilibrado, harmonioso e que pode aqui na vida peneirar e separar o que serve e o que não serve, e somente o próprio espírito, quando desperto, é que indica isso. Quando o ser humano desperta espiritualmente, sem muito esforço, surge dentro dele uma intuição que já separa as coisas. O que pode ser levado a sério e o que não deve ser levado a sério porque apenas ocupa tempo, espaço, gasta energias, disposição e desperdiça a força de vontade. Então é por aí que o ser humano redescobre a sua vida, redescobre a si mesmo, redescobre o seu espírito, conferindo ao próprio espírito a soberania. Hoje o ser humano é como um país que é dominado por um estrangeiro, por um país estrangeiro. O ser humano hoje é um país que precisa recuperar a sua soberania, que precisa recuperar o domínio sobre si próprio, que precisa recuperar a sua força de vontade, a sua autoestima, a sua vontade de viver. Se hoje o ser humano está nas mãos de outras pessoas, como um país que perdeu a soberania, é porque não prestou atenção no seu espírito, no seu verdadeiro eu. É porque externalizou a sua vida. Esse excesso de mente fez com que o ser humano se preocupasse demais com as coisas externas, e aquilo que é interior, referente ao verdadeiro eu, ficou esquecido, se tornou algo periférico. E isso é que precisa ser redescoberto. E quando se redescobre isso, você pode redescobrir a sua vida, o seu verdadeiro eu. O seu verdadeiro eu. Isso é que falta. A maior parte das pessoas, você pode ver no semblante delas, a maior parte das pessoas não é conduzida pelo verdadeiro eu. A maior parte das pessoas é constituída por animais de rebanho, pessoas com uma vida externalizada, uma vida demasiadamente externa. Falta a vida interior, falta o trabalho interior, conforme Abdrushim disse inúmeras vezes em sua obra Na Luz da Verdade. Aquele que não executa o trabalho interior se perde, acaba tendo o seu espírito encapsulado pelo excesso de mente. E o ser humano só pode redescobrir a sua vida através do trabalho interior, prestando atenção na intuição. Mas como identificar a intuição? Alguém poderia perguntar, bom, o ser humano precisa silenciar um pouco mais. O ser humano precisa sair dessa correria. O ser humano precisa parar de imitar os outros. O ser humano não pode ser um mero seguidor de tendências, mas precisa ser o proprietário de si mesmo, o dono de si mesmo, como um país soberano. Um país soberano.
E o ser humano precisa ser soberano. O espírito precisa ser soberano dentro de cada um. Porque se o espírito não é soberano, ele é dominado pelo excesso de mente, e o excesso de mente permite que as influências externas conduzam o ser humano, e daí ele é encoberto pelas ilusões, pelas mentiras, pelas enganações. E a maior parte das pessoas está encoberta. Precisa se descobrir para ser, para viver verdadeiramente. Então, o ser humano moderno, o ser humano pós-moderno, ele precisa redescobrir a sua vida por meio do trabalho interior, por meio da vigilância, da atenção, da intuição, de uma saúde emocional que confira ao ser humano novamente a lucidez para que ele possa ser ele mesmo como um país soberano que tem domínio e controle sobre si próprio. É assim que o ser humano deve agir e viver, porque do contrário não é dono de si próprio. E daí acaba se perdendo, acaba literalmente sendo engolido pelas extravagâncias da vida moderna, como a maior parte das pessoas padece hoje de todas essas extravagâncias. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!